Sou servidor público, fiz um requerimento à prefeitura e já faz meses que eu estou aguardando a resposta e eles não respondem. Eu vou lá no RH, eu vou na secretaria, eu converso com as pessoas e elas me dizem para esperar. E eu já estou pensando que pode ser que eles nem venham a decidir isso. O que fazer? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. E meus contatos profissionais estão aqui embaixo na descrição. É muito comum servidores públicos fazerem requerimentos e não obterem resposta. Infelizmente é muito comum. Às vezes isso acontece por causa de falta de pessoal, ou seja, aquele ente, seja ele municipal, estadual, seja lá qual for o ente, da administração direta ou indireta, ele não tem pessoal suficiente para organizar o fluxo de trabalho e resolução dos processos que são instaurados, porque você sabe muito bem que a máquina pública é uma máquina de burocracia. Dentro do serviço público existem milhares de processos. É servidor fazendo requerimento, é cidadão municipal fazendo requerimentos, requerimentos tributários, requerimento de licenças, autorizações, documentos, regularização. E os servidores, por si só, porque são muito volumosos, e eles é que movem a administração, têm uma demanda própria de burocracia que vem deles. O servidor pede licença, requer férias-prêmios, pede afastamento, pede aposentadoria, pede adaptações laborais. Aqui no escritório, todos os dias a gente faz alguns requerimentos de adaptações laborais para servidores públicos. E muitas vezes tem esse desafio, porque tem muito e a administração não consegue se organizar e às vezes acaba se perdendo pelo caminho o pedido daquele servidor. Demora para decidir, demora tanto que acaba esquecendo, né? Outras vezes, a omissão quanto à decisão, a deliberação da autoridade que compete decidir aquele requerimento do servidor, às vezes é de propósito, é deliberado, não vou decidir. Às vezes, a administração sabe que o servidor tem direito, isso acontece muito em cidade pequena, ou em repartições públicas onde tem picuinha, e exatamente porque sabe que aquele servidor tem direito, ele não decide. Sabe por quê? Por quê? Eu vou te ensinar uma coisa aqui. Quando você pede para exercer um direito, e a gente faz isso aqui todo dia, em favor de algum servidor, e a administração indefere o pedido, e eu tenho provas de que meu cliente tem o direito, por exemplo, a redução de jornada, eu tenho os documentos todos que provam que o meu cliente, eu tenho os relatórios médicos, eu tenho todo um arcabouço aqui, de documental, de que aquele servidor ele não pode trabalhar aquela quantidade de horas, ou de que ele precisa de uma adaptação, uma tecnologia assistiva, ou ele tem direito de trabalhar em casa, no home office. Mas aí a administração indefere. Quando a administração indefere, sabe o que eu faço? Eu vou para o juiz, eu vou para a justiça. Entro com uma ação, falo, ó, segundo a lei tal, servidor com deficiência tem direito a isso. E o meu servidor aqui, o meu cliente, ele tem deficiência. Olha aqui, está tudo documentado detalhadamente. Por alguma razão, o prefeito lá da cidade, ou o chefe dele, achou que ele não deveria dar o direito para ele. Aí, se eu provar em juízo que o meu cliente tem o direito, o juiz vai mandar a administração a deferir o pedido, porque é direito previsto em lei. Mas, para eu ir para a justiça, eu preciso atender a um requisito processual. Esse requisito se chama interesse de agir judicialmente. Quando é que eu tenho interesse de agir judicialmente para obter um direito? Quando o direito é negado. Quando o direito é negado. Ora, eu pedi, eles negaram, vou para a justiça. Mas, se eu pedir e a prefeitura não deliberou sobre aquilo, não disse nem que sim, nem que não, será que eu posso ir ao juiz, pedir para o juiz me dar a redução de jornada, mesmo que a prefeitura não tenha negado? Ora, tem várias formas de compreender essa questão e de responder. Existe uma corrente, que eu entendo que seja minoritária, que acredita que você não precisa esgotar a via administrativa para pedir ao judiciário.
Mas a maioria dos juízes diz o seguinte: olha, você não tem interesse de agir enquanto eles não disserem não para você. Você não sabe se eles vão dizer sim ou não, você já está vindo aqui. Eu não vou entrar na frente da administração e decidir por ela uma coisa que ela nem deliberou ainda, sabe? Então, como é que é? Então, a administração, você faz o pedido, a administração não decide e você não pode fazer nada? Porque ela não decidiu, então você não pode pedir para o juiz? Como é que fica então? Então a administração não vai decidir nunca, eles vão ficar te enrolando a vida inteira. Você nunca vai conseguir se aposentar, porque quando você pedir para aposentar, que você cumpriu o tempo, eles vão ficar barrigando lá e não vão dizer nem que sim, nem que não, e você não aposenta. Como é que é isso? Tem uma solução para isso, tá, gente? Os entes federativos, União, Estado e municípios, muitos deles têm leis de processo administrativo. E nas leis de processo administrativo, municipal, federal ou estadual, existe a previsão de prazo para a administração decidir um requerimento que alguém faça, seja um cidadão, seja um empregado. Às vezes, até alguns estatutos de servidor público deliberam, decidem, né? Tem prescrições sobre o prazo para decidir. Ah, mas a minha cidade aqui não tem lei do processo administrativo. Ok. Se a sua cidade não tiver uma lei do processo administrativo, você vai utilizar como fundamento a lei de processo administrativo que tem no Estado. Se há uma lacuna em relação a isso no seu município, você vai usar a lei de processo administrativo de Estado. E as leis de processo administrativo de Estado geralmente repetem o conteúdo do processo administrativo federal, da lei de processo administrativo federal. Ah, mas o meu Estado também não tem lei do processo administrativo. Ok. Se não tem no município, se não tem no Estado, você vai usar a federal. E a lei do processo administrativo federal diz que o prazo razoável para decidir um requerimento no âmbito da administração pública é 60 dias. Depois de estar instruído o requerimento, 60 dias. Se passar disso, já é desarrazoado. Então, o que nós fazemos aqui? Quando a prefeitura dá uma desperta e não quer julgar o requerimento dos nossos clientes, a gente espera 90 dias. Se 90 dias não julgou, a gente vai para a justiça. Aí você me pergunta, mas você acabou de falar que o juiz não vai deferir o pedido porque a administração ainda não apreciou? Sim, mas eu não vou pedir para o juiz deferir o direito que a administração pública ainda não deliberou sobre ele. Eu vou pedir ao juiz, e aí aqui cabe um mandado de segurança, tá? Aqui cabe, porque é direito líquido e certo ver o seu requerimento apreciado num prazo razoável. Eu vou ajuizar o mandado de segurança, pedindo ao juiz não para deferir o direito, porque ainda não foi negado. Mas como a administração está enrolando muito, já passou 90 dias, eu peço ao juiz para, com base na lei do processo administrativo, com base no princípio da razoabilidade, invocando o tempo razoável de duração de um processo administrativo, de requerimento administrativo, para que o juiz mande a autoridade decidir em 15 dias. E aí, o que acontece? O juiz manda intimar a autoridade e em 15 dias a autoridade decide. Porque se não decidir, o juiz aplica multa. E ninguém quer pagar multa. Bem, se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um joinha e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.